Também o CBN Esporte, segunda edição que está no ar aqui da CBN Campinas, são 4 horas e 16 minutinhos, ótima tarde para você. Hoje tem jogo do Guarani, vamos falar do Bugrão. O Guarani que está lá em Londrina, daqui a pouquinho já vai estar arrumando lá para o Estádio do Café, onde daqui a pouquinho às 7 da noite enfrenta o Londrina pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo importante e de pontuação necessária para o Guarani, precisa pontuar, de preferência 3 pontos, que é o necessita realmente o Guarani para sair da zona de rebaixamento. Difícil, complicado, mas a torcida do Guarani tem esperança ainda, o Guarani volta a jogar um futebol convincente, como foi em boa parte do Campeonato Paulista, por exemplo. É daqui a pouquinho esse jogo, né, Júlio Nascimento? Cabelo, amigos da CBN, o Guarani entra em campo nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, no Estádio do Café, para enfrentar a equipe do Londrina pela 14ª rodada. O Bugre, que precisa da vitória para deixar a zona de rebaixamento, enfrenta um adversário praticamente do mesmo campeonato. O Guarani tem 13 pontos, está na zona de rebaixamento. O Londrina, com 15 pontos, vem de derrota contra o Vasco, também pertinho do Z4. O técnico Marcelo Chamusca deve escalar o Guarani com novidades. Ainda sem Kozlinski e provavelmente sem Rodrigo Andrade, o Bugre deve entrar em campo com Rafael Martins no gol, João Vitor, Hernando, Leandro Castan, Diogo Matheus, Silas, Leandro Vilela e Matheus Pereira, Giovanni Augusto, Bruno José e Lucão do Break. A segunda possibilidade de formação é a saída de um zagueiro, Hernando, Leandro Castan, para a entrada do Júlio César na equipe titular. Já o Londrina, comandado pelo técnico Adilson Batista, vai a campo com Matheus Nogueira, Samuel Santos, Augusto, Gustavo Vilar e Eltinho, João Paulo, Johnny Lucas, Caprini, GG, Gabriel Santos e Douglas Coutinho. Quem apita o jogo hoje no Estádio do Café é Denis da Silva Ribeiro Serafim, árbitro do estado do Alagoas. Partida decisiva para o Guarani, que precisa dessa vitória para aliviar a pressão nos lados do Brinco de Ouro. São jogos difíceis, né? O brasileiro esse ano tá difícil igual ano passado, né? Então a gente tem que estar buscando aí cada vez mais a vitória, buscar cada vez mais estar subindo a tabela para almejar melhores coisas lá em cima. O meu caro Carlão, a dúvida é se vai com 3 zagueiros ou não. Eu não sei se eu tenho essa dúvida, eu acho que vai com 3 zagueiros o Chamusca, hein? Tô com você, Cabelo. Eu acho que ele vai também. Começou, fechou com esse esquema no jogo contra o Novo Horizontino, deu certo em termos de resultado, em termos de produção eu sinceramente não gostei. Manteve o esquema contra o CSA, mas em virtude do resultado foi obrigado a abrir mão, e hoje tem um jogo fora de casa, né? Coincidência ou não, o último resultado positivo do Guarani foi fora de casa e com o esquema com 3 zagueiros. Então, partindo desse princípio, o futebol, às vezes o pessoal quer transformar tudo em ciência, né, em muita metodologia, mas o futebol também, essas coisas mais simples, elas se encaixam, né, coisa de sorte, coisa de tabu, né, aquela superstição. E não sei não, eu estou com essa mesma impressão, estou achando que ele vai manter o esquema com 3 zagueiros. Eu espero que hoje, diferente da partida contra o Novo Horizontino, o Guarani consiga o resultado e apresente um futebol legal, né, que esse esquema realmente possa ter encaixado. O Guarani jogou no último domingo, hoje é sexta-feira, 3, 4 dias aí de preparação para ter um pouco mais de entrosamento. E se essa é a convicção do Chamusca, né, Cabela, embora eu não concorde, mas é o Chamusca que comanda a equipe, é o Chamusca que acha que é melhor para o Guarani numa partida tão importante hoje contra o Londrina, então vamos ver, vamos observar aí e expectativa de que possa dar certo, que aí sim o Guarani possa fechar com esse esquema, né, com essa convicção do Marcelo Chamusca para ter uma sequência mais positiva aí dentro da Série B. Pois é, e o Guarani vencendo hoje, ele dá um salto tão bacana, tão importante, que fica justamente no lugar do Londrina, que é o 12º colocado, e só não vai ficar mais à frente, porque o Sampaio Corrêa e o Criciúma, que também tem 16 pontos, o Operário e o Brusque tem mais vitórias, todos eles têm mais vitórias, né? O Brusque tem 5, os demais 4 vitórias, o Guarani vai a 3 vitórias, então salta para a 12ª posição no lugar do Londrina. É importante demais esse resultado de hoje do Guarani jogando lá no Estádio do Café frente à equipe do Londrina. 7 da noite nós não estaremos transmitindo, hein? 7 da noite
eu estaria ao lado do Carlão de Freitas, estaria ao lado também do Léo Tonin, do Marco Guarizo e também na técnica do estúdio da CBN, o Elton Grimaldi, é a equipe da CBN que transmite logo mais Londrina e Guarani pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, ontem aconteceu uma coletiva no Guarani, lá no Brinco de Ouro, para falar sobre uma reorganização na administração do clube, né, que vai ter um parceiro, inclusive, para isso, e, de repente, até se preparar para uma futura SAF. Não é, Júlio? Cabela, o Guarani anunciou ontem, né, nós trouxemos essa informação durante a programação, uma parceria com a Win The Game, que é uma empresa de negócios, trabalha na cobertura esportiva, na área de entretenimento, inclusive associada e vinculada a outras grandes marcas, inclusive com empresários que trabalharam em grandes clubes, Fortaleza, Sport, Flamengo, e o Guarani assinou esse contrato de 3 anos, justamente para dar início também à discussão sobre SAF, e o presidente Ricardo Moisés falou sobre esse passo. Vamos lá, é uma decisão que comporta só ao Conselho Gestor, mas independente de caber só ao Conselho Gestor, o CA, a gente conversou sim com algumas pessoas que encabeçam alguns órgãos aqui dentro do Guarani, e é uma decisão que vai trazer muitos benefícios para o Guarani. É o Guarani trazendo a organização na estrutura, implementando governança, trazendo transparência, então isso vai acelerar o processo do Guarani de se modernizar e estar no mercado. É uma decisão exclusiva do Conselho Gestor, mas muitas pessoas no clube foram consultadas. A transformação do Guarani ao modelo SAF é algo que será cada vez mais discutido internamente nesse período agora de 3 anos, mas era um desejo antigo, né? O próprio Conselho Administrativo, o Conselho Deliberativo e Fiscal já admitiam essa possibilidade de reformulação do estatuto. E agora, com a chegada dessa nova parceria, mais uma vez o Guarani já acelerando esse debate para, quem sabe, modificar o modelo de gestão dentro do Brinco de Ouro. Já tem muitos clubes falando de SAF, né? Aliás, se não todos, a grande maioria fala em se tornar SAF porque tá vendo aí um Cruzeiro que tá se dando bem numa Série B do Campeonato Brasileiro, tá vendo aí o Vasco da Gama que vai ter bastante investimento pela frente, um Botafogo, inclusive, que o seu presidente lá da SAF, o Textor, tá falando até em Rames Rodrigues. Ou seja, tem grana, né? Tem dinheiro, né? Aliás, o Textor tá comprando o Lyon da França também. Meu Deus do céu. Eu acho que é o caminho, Carlão. Não sei se pra já, se pra daqui a pouco ou pra daqui a algum tempo. Mas eu acho que é o caminho. Também acho, Cabela. Eu acho que, felizmente por um lado, infelizmente pelo outro, mas eu também acredito nisso. Aí eu englobo os dois, né, como nós já debatíamos, né, e eu percebo hoje que o futebol de Campinas, ele está meio que, se tivesse estagnado, seria melhor, tá? Estagnado, quando eu digo, é parado, assim, nas divisões em que os clubes estão disputando, mas infelizmente, principalmente o lado de cima, né, como a gente fala tradicionalmente em Campinas, né, lá em cima, que é o Moisés Lucarelli, a ponte está indo de mal a pior. E deve caminhar para esse sentido também. Mas no caso, o Guarani, embora esteja num processo de reorganização, porque a gente traça um paralelo com o Guarani há 4, 5 anos, né, ou nessa década de 2010, em que o Guarani sofreu muito com administrações nocivas, né, com campeonatos que não combinam com a tradição do Guarani, e hoje a gente percebe o Guarani, tudo bem, está passando por um momento difícil na Série B, mas um pouco mais estabilizado, né? O segundo, terceiro ano que já se classifica para a outra fase do Campeonato Paulista. Ano passado quase que briga, quase que conquista o acesso, ou seja, bem diferente, um cenário bem mais positivo do que em outros tempos. Isso por quê? Por causa de administração, por causa de organização, a camisa também é muito forte, isso atrai investidor. Agora, mesmo assim, mesmo nesse processo que dá a entender hoje como positivo, vai ser difícil, vai chegar uma hora que a bolha acaba estourando, e eu também creio que esse caminho vai ser o mais importante para o Guarani dar prosseguimento de uma maneira saudável. O que eu digo saudável para os nossos clubes, Cabela, e a gente já até discutiu em off isso daí, às vezes a gente cobra demais, mas o que eu acho saudável para um Guarani, Série A1 de Campeonato Paulista é obrigação, e Série B de Brasileiro ali, meio para brigar por um acesso, hora ou outra disputando uma Série A, um tempo longo numa Série A, aí de repente um
um momento ruim, vem para a Série B, mas ficar entre Série A e Série B e Série A1 de Paulista. Eu acho que essas competições seriam saudáveis aí para o futebol campineiro, agora exclusivamente o assunto para o Guarani Futebol Clube. E vamos ver então, né, o andamento, acompanhar o andamento dessa reorganização, como disse aí o Ricardo Moisés, presidente do Guarani, a respeito dessa reorganização, o que vai pintar pela frente aí na equipe do Guarani. Só para lembrar, hoje, 7 da noite, tem Londrina e Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda hoje, temos mais um jogo. O Vasco recebe o Operário em São Januário, também no horário das 7 da noite. São os 2 jogos de hoje, portanto, na Série B do Campeonato Brasileiro. Voltando a falar da Série B do futebol, na verdade, Carlão, se Guarani que vai até Londrina lá, vai pegar um Londrina que também precisa vencer, né? Não pode dar bobeira não, né? Isso pode dificultar as coisas pro Guarani ou pode facilitar pro Guarani no caso de jogar um pouquinho mais aberto? Depende da postura do Londrina, né? O Londrina, claro, deve propor o jogo. Agora, se for aquela coisa de tomar as rédeas da partida de uma maneira atabalhoada, de uma maneira desorganizada, o Guarani pode tirar proveito. Como? Se defendendo bem, com segurança, não correndo riscos e saindo bem nos contragolpes, saindo para matar, saindo de uma maneira eficaz, coisa que também não está acontecendo. Mas agora, se o Londrina for para cima de uma maneira organizada, com a torcida incentivando, né, o Tubarão precisa do resultado, aliás, porque perdeu para o Vasco da Gama, aí o Guarani vai ter problemas, né? Até porque é um clube é um time que defensivamente ainda precisa de alguns ajustes. Mas eu acredito num bom jogo, Cabelo. Eu acho que até pelo fato de jogar fora de casa e hoje, até pelo ambiente, pela atmosfera um pouco mais pesada, uma atmosfera mais de cobrança por parte dos torcedores do Guarani, eu acho que jogar fora de casa hoje é um fator positivo. Até porque essa pressão que a gente está falando que o Guarani sofre quando joga no Brinco de Ouro, o Londrina vai sofrer hoje. Porque se o Londrina não vencer o Guarani, ele já começa a frequentar uma região incômoda. Então ele precisa dessa vitória. E de repente, se esse gol do Londrina não sair nos primeiros minutos, a pressão pode se voltar contra os jogadores. E é aí que o Guarani, se mantendo frio, bem organizado defensivamente, quando sair com qualidade, saindo para matar, caprichando nas finalizações, eu vejo o Guarani sim, com possibilidades concretas de voltar lá do Paraná com um resultado positivo. Cristiano Salvioni tá mandando aqui pelo YouTube, boa tarde, Cabela, Carlão e Júlio Nascimento. Tá mais fácil a Ponte fazer gol do que achar um santista para trocar uma prosa. Chora, Fábio Velido. Esse Cristiano Salvioni, piada, viu? Manda um abraço aqui também pro Marcelo Nascimento, que tá mandando mensagem aqui através do YouTube. Obrigado, Marcelo, pela conexão. Grande abraço para você. Série B do Campeonato Brasileiro tem sequência durante o final de semana, né? Amanhã tem Criciúma e Vila Nova, 11 horas da manhã no Heriberto Rilse. Tem lá na Bahia, na Fonte Nova, o Bahia recebendo Novo Horizontino às 4 da tarde. Às 18h30 na Ilha do Retiro tem Sport Brusque. Tombense e Náutico se enfrentam no Soares e Azevedo às 11 horas da manhã do domingão. E na terça-feira, fechando essa 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tem o Ituano recebendo o Cruzeiro. Esse jogo seria hoje também, não é? Mas acontece que o Cruzeiro jogou ontem pela Copa do Brasil e o jogo foi transferido para terça-feira, portanto, lá no Novelli Júnior, na cidade de Itu. Ituano e Cruzeiro que vão fechar aí a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos para aquele intervalo, daqui a pouquinho a gente tem informações do trânsito também, tem repórter CBN, a gente volta daqui a pouquinho para falar ainda mais sobre os grandes da capital e ainda pela frente, tudo que aconteceu no Moisés Lucarelli ontem entre Ponte Preta e Sampaio Correia. 0-0. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey